Este é um conto de ficção inspirado no Salmo 6, um dos textos mais intensos e comoventes das Escrituras. O objetivo desta história é permitir que você viva uma jornada de dor, angústia, fé e transformação por meio da experiência de um personagem fictício, Carlos. Embora Carlos não exista na vida real, sua história ecoa as vivências de muitas pessoas ao redor do mundo. Pessoas que enfrentam perdas, solidão, noites em claro e, ainda assim, encontram uma forma de continuar, de clamar, de buscar. Se você aprecia histórias que tocam profundamente o coração, que falam sobre a alma humana, sobre os momentos em que tudo parece escuro, mas uma fagulha de esperança ainda brilha, então já deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas próximas publicações. Cada interação sua fortalece nosso projeto e ajuda a levar mensagens de reflexão, consolo e fé para mais pessoas. Comente suas experiências, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de uma palavra amiga, e vamos juntos construir um espaço de apoio, amor e espiritualidade. Era uma daquelas noites que parecem feitas de vidro, quieta, frágil, prestes a se estilhaçar ao menor ruído. O mundo inteiro parecia ter esquecido de respirar. Um silêncio espesso dominava as ruas do bairro, como se um véu tivesse sido lançado sobre a cidade, abafando até mesmo o sussurro do vento. Nem os cachorros latiam, nem os carros passavam. Os poucos postes que ainda funcionavam lançavam uma luz amarelada e tímida sobre as calçadas desertas, desenhando sombras compridas nas paredes das casas. A cidade, que de dia pulsava com buzinas, conversas, motores e passos apressados, agora estava mergulhada em um tipo de pausa que parecia fora do tempo. Dormia, ou talvez fingisse dormir, como quem tenta escapar de suas próprias lembranças. Dentro de um prédio antigo, com paredes que guardavam histórias em seus tijolos gastos e corredores que cheiravam a umidade, havia um pequeno apartamento no terceiro andar. Lá dentro, Carlos permanecia acordado. Mais uma vez. Quarta noite seguida sem conseguir pregar os olhos. Já havia perdido a conta de quantas vezes havia tentado encontrar conforto no travesseiro, apenas para se ver rolando de um lado para o outro, até levantar de novo, vencido pelo vazio. Ele estava sentado no sofá da sala, imóvel, como se seu corpo também tivesse desistido de lutar. As luzes estavam apagadas. Não por economia ou hábito, mas porque a escuridão parecia combinar melhor com o que ele sentia. A televisão desligada refletia, na tela negra, a silhueta de um homem curvado, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto escondido entre as mãos. A respiração era lenta e pesada, como se cada suspiro exigisse um esforço. Nos olhos vermelhos, marcas do choro. Nas olheiras fundas, sinais do cansaço que não era só físico, mas também da alma. Carlos sentia como se carregasse o mundo inteiro nas costas. Não apenas um fardo invisível, mas também memórias dolorosas, dúvidas não respondidas, culpas que nunca se dissiparam. Cada lágrima que escorria era como um fio de energia que se perdia, deixando-o mais exausto. Era como se, aos poucos, sua essência fosse escorrendo junto com a tristeza, e ele se tornasse apenas uma sombra de quem já foi. O tempo parecia diferente ali dentro. Os minutos se arrastavam com crueldade, como se zombassem dele. O tic-tac do relógio da cozinha soava como uma provocação distante, lembrando de que o mundo seguia em frente, mesmo que ele estivesse parado. As horas eram longas demais, e a madrugada parecia nunca terminar. Carlos se perguntava se o amanhecer ainda viria, e, se viesse, o que poderia oferecer além de mais um dia igual aos outros. Ele mal se lembrava da última vez que riu de verdade. Não aquele riso social, educado, automático, mas aquele tipo de riso que explode de dentro, que vem da alma e contagia o ambiente. A vida, antes repleta de pequenos prazeres, um café quente, uma música favorita, um abraço inesperado, agora parecia uma linha reta, sem curvas, sem surpresas, sem cores. Tudo se tornará cinza, insosso, repetitivo. As paredes do apartamento, que já foram cenário de momentos felizes, agora pareciam fechar-se em torno dele, sufocantes. O telefone estava desligado há dias. As mensagens não lidas se acumulavam, mas ele não tinha força nem vontade para responder. Os amigos notaram seu sumiço, talvez até tenham se preocupado, mas Carlos havia se isolado em um silêncio quase absoluto, como se tentar se conectar com o mundo externo exigisse um tipo de energia que ele já não possuía. E ali, naquela sala escura, no meio da noite mais silenciosa do mês, Carlos se perguntava se ainda havia algo dentro de si que pudesse ser salvo. Seu coração, descompassado, buscava um ritmo que o reconectasse à vida. Mas tudo o que ele conseguia sentir era o eco da dor, reverberando entre o peito e a memória. Carlos nem sempre fora assim. Quem o conheceu há alguns anos jamais imaginaria vê-lo nesse estado de desolação e tristeza profunda.
Ele sempre foi o tipo de pessoa que, ao entrar em qualquer ambiente, imediatamente irradiava uma energia positiva e contagiava todos ao seu redor. Sua presença era como um raio de sol, iluminando qualquer lugar em que estivesse. Era um homem com uma risada fácil e sempre pronto para contar uma boa piada, fazer os outros rirem e trazer alegria para os seus amigos e colegas de trabalho. Ele estava sempre disposto a ouvir os problemas dos outros, oferecendo conselhos sábios, que vinham de uma vida rica de experiências e aprendizados. Era admirado por todos no trabalho e querido por sua família e amigos. Com um dom natural para fazer os outros se sentirem acolhidos e especiais, Carlos tinha a habilidade de criar uma atmosfera de confiança e harmonia ao seu redor. Ele parecia ter tudo o que alguém poderia desejar: sucesso profissional, um relacionamento estável e um círculo de amigos fiéis. Mas a vida, como muitas vezes acontece, surpreende de maneiras cruéis e inesperadas, e a luz que ele transmitia começou a se apagar lentamente, quando a tragédia bateu à sua porta de forma impiedosa e sem aviso. Seu pai, que sempre foi sua maior inspiração, seu grande amigo e exemplo de vida, sofreu um AVC fulminante. O impacto dessa perda foi devastador. A morte do seu pai foi repentina e totalmente inesperada, sem qualquer sinal de que algo estava errado. Uma morte súbita, sem despedidas, sem tempo para se preparar para o luto. Carlos se viu paralisado pelo choque. Ele descreveu aquela sensação como se o chão tivesse sumido sob seus pés, e ele tivesse sido lançado em um abismo de dor e tristeza. A perda foi tão grande que ele não conseguia entender como o mundo poderia continuar girando enquanto sua vida desmoronava ao seu redor. O luto se instalou com uma força esmagadora, como uma nuvem escura que cobriu seu espírito. Ele passou dias, semanas, talvez até meses, tentando processar o que tinha acontecido, tentando entender como alguém tão importante, tão essencial para sua vida, poderia desaparecer de forma tão repentina. O vazio deixado pela ausência do pai parecia um abismo sem fim, um silêncio ensurdecedor que o acompanhava a cada passo que dava. Era como se uma parte de si tivesse morrido junto com o pai, enquanto a outra parte, aquela que restou, estivesse apenas sobrevivendo, tentando se manter à tona em meio ao turbilhão de emoções e de perguntas sem resposta. No entanto, as perdas não pararam por aí. A vida, em sua implacável maneira de testar os limites de cada pessoa, trouxe mais desafios. Poucos meses depois da morte do pai, Carlos enfrentou outro golpe duro. Ele foi demitido do seu emprego, sem aviso prévio e sem qualquer tipo de consideração. A empresa onde ele trabalhava estava passando por uma reestruturação, e ele foi um dos primeiros a ser cortado. Recebeu a notícia de forma fria, através de um e-mail impessoal, sem agradecimentos, sem reconhecimento pelo tempo dedicado àquela empresa. A demissão não foi apenas uma perda financeira, mas um golpe direto no seu senso de identidade e valor. O trabalho sempre foi uma das coisas que dava sentido à sua vida, uma fonte de propósito e de estabilidade. Agora, sem esse alicerce, ele se sentia perdido, desorientado, como se o terreno sob seus pés estivesse cada vez mais instável. Aquela demissão não foi só a perda de uma fonte de renda, mas a perda de algo que ele considerava um pilar fundamental da sua existência. E, como se isso ainda fosse pouco, o relacionamento de 3 anos também chegou ao fim. O fim de um relacionamento que, até então, parecia estável e cheio de promessas. Não houve brigas, não houve discussões, não houve grandes explicações. A pessoa que ele amava simplesmente decidiu que não queria mais continuar com ele. Foi uma ruptura silenciosa, mas que causou um impacto profundo em seu coração já ferido. Ele não conseguia entender o que havia dado errado, o que tinha mudado, mas o fato era que, de repente, ele se viu sozinho novamente, com o coração partido, sem forças para lutar contra a dor que sentia. A perda da pessoa amada foi como mais uma ferida aberta, que se somou a todas as outras. Carlos se viu cercado por um vazio imenso, sem saber como lidar com tantas perdas de uma vez só. Ele estava cansado, emocionalmente esgotado, e o que restava de sua energia parecia estar sendo sugado pela tristeza e pela solidão. Sua vida, que antes parecia tão cheia de possibilidades, agora parecia uma sombra do que já foi, e ele se perguntava se algum dia seria capaz de se encontrar novamente. Numa dessas noites de desespero, em que a dor parecia pesar demais, Carlos se levantou do sofá com dificuldade. Ele estava tão cansado, não só fisicamente, mas mental e emocionalmente. Seus pés pareciam pesados, como se o chão fosse feito de chumbo. Ele cambaleou até a janela, com as mãos apoiadas na parede para não cair. Quando alcançou o vidro, olhou para fora, para a rua deserta que se estendia à sua frente. A luz fraca de um poste distante iluminava a rua, criando sombras que pareciam se mover de maneira fantasmagórica. A rua vazia refletia perfeitamente o que ele sentia dentro de si: vazio, abandono,
um profundo sentimento de ser esquecido, como se o mundo lá fora não tivesse mais espaço para ele. Cada passo que Carlos dava em direção à janela parecia ser um passo em direção a um abismo. Seus olhos estavam lacrimejando, não só pela exaustão, mas pela tristeza profunda que se escondia dentro dele. Foi então, sem esperar, que as palavras surgiram da sua boca, quase sem controle, como se uma força invisível as tivesse invocado. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. As palavras vieram do nada. Ou melhor, elas surgiram de um lugar profundo dentro dele, um lugar que ele achava que já estava morto, mas que, na verdade, ainda respirava, ainda existia. Era como se algo de muito antigo, algo que ele havia perdido ao longo dos anos, tivesse se despertado naquele momento de desespero. Carlos lembrou-se da avó, uma mulher simples, mas com uma fé inabalável que era capaz de mover montanhas. Ela sempre dizia, com um sorriso acolhedor, que, quando as palavras faltassem e o coração estivesse pesado demais, uma pessoa poderia sempre repetir os salmos. Pois, segundo ela, os salmos já contêm, em suas palavras sagradas, as dores mais profundas da alma humana, expressas de uma forma que só poderiam ser compreendidas pelo próprio Deus. E foi exatamente isso que Carlos fez naquele momento. Ele não sabia mais como falar, como pedir, como clamar, ou mesmo como chorar. Tudo o que ele sentia era uma necessidade profunda de algo, algo que ele não sabia nomear, mas que precisava desesperadamente. Por isso, ele repetiu o Salmo 6, não por religiosidade ou obrigação, mas por pura necessidade de conexão. Ele precisava que algo além dele o ouvisse. Ele precisava que alguém lhe desse atenção, como uma criança que chora em busca do abraço da mãe, sem palavras, apenas o desejo de ser visto e compreendido. E foi ali, naquela escuridão silenciosa, que algo aconteceu. Não foi um milagre visível, não houve uma grande mudança imediata, mas havia algo de diferente no ar. Algo que não podia ser tocado, mas que ele sentiu. Ao terminar aquela oração sussurrada, tão suave quanto o som de uma brisa, Carlos adormeceu. Pela primeira vez em muitos dias, ele conseguiu dormir, um sono que não estava marcado pela angústia e pelas insônias que o consumiram nos últimos tempos. O sono veio de maneira leve, mas inquieta, como se ele estivesse ainda no limiar entre o mundo dos vivos e o mundo dos sonhos. Mas, ao contrário das noites anteriores, essa era uma paz verdadeira, uma sensação de alívio que ele não sabia que precisava. Ele não sabia explicar, mas o simples ato de ter se permitido expressar sua dor de maneira tão pura e verdadeira o trouxe um leve alívio. E nesse alívio, ele se entregou ao sono, na esperança de que, ao acordar, as coisas talvez estivessem um pouco mais claras. Na manhã seguinte, Carlos acordou com uma sensação estranha, algo que ele não conseguia identificar de imediato. O peso no peito, que durante tantas semanas parecia ter se tornado parte de seu próprio ser, ainda estava lá, mas algo havia mudado. Embora o peso ainda estivesse presente, parecia mais leve, como se alguém tivesse tirado uma pedra invisível de seu corpo. Carlos se sentou na cama por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Seu coração ainda batia forte, mas de uma maneira diferente, mais esperançosa. Era como se uma pequena rachadura tivesse se formado no muro de concreto que ele havia construído ao seu redor, deixando entrar um pouco de luz. Ele sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma leveza. Lentamente, ele se levantou, os pés tocando o chão frio com a suavidade de quem ainda estava se acostumando com a ideia de estar em pé. Caminhou até a janela, abriu-a com um movimento suave e deixou que o sol da manhã o envolvesse. A luz do dia, dourada e acolhedora, tocou sua pele de forma quase terna, como se o próprio universo estivesse o abraçando. Ele fechou os olhos e sentiu a brisa suave que entrou pela fresta da janela. Era fresca, mas reconfortante, como se o ar carregasse promessas de dias melhores. Pela primeira vez em muito tempo, ele inspirou profundamente, sentindo o ar entrar em seus pulmões, como se fosse uma verdadeira respiração de vida. Carlos se viu tomando uma decisão espontânea, uma vontade que parecia vir de um lugar que ele mal reconhecia em si mesmo. Sentiu que era hora de sair, de se mover, de fazer algo diferente. A ideia de caminhar pelas ruas, de observar as pessoas e se permitir sentir o mundo ao seu redor o atraía. Sem pressa, sem um destino claro, ele simplesmente saiu de casa, como quem segue um impulso esquecido. Cada passo que dava parecia ser um pequeno avanço em direção a algo novo, algo desconhecido, mas não mais temeroso. Enquanto caminhava pelas ruas tranquilas, seus olhos foram atraídos por um cartaz simples, colado em um poste de luz. O cartaz era modesto, quase imperceptível, se não fosse pela mensagem que estava ali, escrita com letras simples, mas carregadas de significado. Grupo de apoio emocional, quintas, 19 horas. Era uma frase curta,
mas algo naquelas palavras ressoou profundamente dentro de Carlos. Ele parou, olhou para o cartaz por um momento, pensativo. Não sabia exatamente o que aquilo significava ou o que ele poderia esperar daquele grupo, mas algo dentro dele o impulsionou a anotar o endereço. Algo estava chamando, mesmo sem ele entender totalmente o porquê. Decidiu que iria. Não sabia o que esperar, mas sabia que algo precisava mudar. Naquela quinta-feira, Carlos chegou ao local do encontro com um sentimento contraditório. Ele estava nervoso, inseguro, cheio de dúvidas sobre sua decisão. Pensou várias vezes em voltar para casa, em desistir, mas algo fez seguir em frente. Ele entrou no lugar e foi acolhido imediatamente. As pessoas ali, embora estranhas, tinham um olhar tão genuíno e acolhedor que, por um momento, ele sentiu que não estava mais sozinho. O ambiente era simples, sem pretensão, mas havia algo ali, algo que fazia sentir uma sensação que ele há muito não experimentava: acolhimento. Talvez fosse o olhar sincero das pessoas, talvez fosse a empatia no ar que parecia se espalhar por todos os cantos do pequeno espaço. Mariana, a psicóloga que liderava o grupo, foi a primeira a se aproximar dele com um sorriso gentil. Ela não pressionou, não forçou a falar, mas seu olhar transmitia uma paz que Carlos ainda não entendia, mas já sentia. Quando ela começou a falar, sua voz era suave, calma, e sua presença parecia irradiar uma tranquilidade que invadia todo o ambiente. Ela disse: "O Salmo 6 é um clamor de alguém que está no limite. Um grito de dor e desesperança, que parece cair no vazio, mas que, na verdade, é ouvido por Deus. Mesmo quando nosso coração está em silêncio, sem palavras para expressar a dor, Ele está conosco, sempre presente, ouvindo. Mesmo nos momentos mais escuros, Ele nunca nos abandona." Essas palavras tocaram algo profundo em Carlos. Ele sentiu que aquela mensagem, simples mas poderosa, era para ele. Era como se o peso que ele carregava, mesmo que ainda não totalmente dissipado, começasse a ser aliviado. Pela primeira vez, ele se sentiu visto, como se sua dor tivesse sido compreendida por alguém que, de algum modo, soubesse o que ele estava passando. Ele sentiu uma vontade profunda de falar, de se abrir. Era um impulso inesperado, mas ele não conseguia mais ignorá-lo. Sem mais hesitar, começou a contar sua história, sua dor, suas batalhas silenciosas. Ele olhou para os outros membros do grupo, e algo surpreendeu. Ao invés de julgamentos ou olhares desconfortáveis, havia uma sensação de empatia genuína. Eles o ouviam, com um silêncio respeitoso, um olhar de compreensão e apoio. Carlos começou a chorar. Não era só a dor de anos de sofrimento, mas também uma libertação, uma sensação de que, finalmente, ele estava sendo ouvido de verdade. Ali, naquele pequeno círculo de estranhos, ele encontrou um refúgio que há muito não experimentava. Ele percebeu, então, que não estava mais sozinho, e que sua jornada de cura começava ali, em um simples encontro com pessoas que, sem conhecer sua história inteira, o aceitavam do jeito que ele era. Sem julgamentos, sem pressa de curá-lo, apenas com o desejo sincero de ouvir. Ele sabia que o caminho seria longo, mas algo dentro de si já começava a se transformar. Algo pequeno, mas muito significativo. Ali, naquele lugar, Carlos deu o primeiro passo para um novo começo. A partir daquele encontro, Carlos começou a mudar de forma significativa. Ele passou a frequentar a terapia toda semana, com uma determinação que nunca tivera antes. Cada visita clínica se tornava uma oportunidade de olhar para dentro de si mesmo, de revisar seu passado e os traumas que tanto perseguiam. Mariana, percebendo sua luta interna, o incentivou a procurar também terapia individual. Ela sabia que ele precisava de mais apoio para entender e processar as emoções profundas que estavam enraizadas em sua alma, e Carlos, relutante no começo, finalmente aceitou o conselho dela. Enfrentar os traumas foi uma jornada difícil e dolorosa, mas sabia que era um passo necessário para sua recuperação. Não foi um processo rápido, nem fácil. Cada sessão foi um desafio, mas também uma oportunidade de libertação. Enquanto mergulhava nas memórias do passado, enfrentando fantasmas que o atormentavam, ele começou a perceber que estava, aos poucos, ganhando controle sobre sua própria vida novamente. A dor, que parecia insuportável, começou a ser transformada em algo que ele poderia entender, eventualmente, superar. Ao mesmo tempo, Carlos começou a se abrir para o mundo ao seu redor. Fez novas amizades, pessoas que, de alguma forma, estavam passando por situações similares e que podiam compartilhar com ele seus próprios desafios e superações. Essas novas relações eram diferentes das que ele tinha antes, mais genuínas e sem os pesos do passado. Além disso, ele retomou contatos antigos, com amigos que ele havia perdido de vista, mas que agora pareciam mais dispostos a ajudá-lo a se reerguer. Com o tempo,
ele percebeu que não estava sozinho. Cada conexão, cada conversa, foi um passo importante para recuperar a confiança em si mesmo e nos outros. Aos poucos, Carlos foi sentindo uma vontade renovada de viver. Os dias, que antes pareciam longos e sem propósito, começaram a se preencher com pequenas conquistas e momentos de felicidade. Ele começou a perceber que havia algo mais além da dor que o consumia, algo que ele ainda podia buscar e desfrutar. Meses depois, sua vida profissional também tomou um rumo inesperado. Carlos conseguiu um emprego em uma organização social, um lugar que, por coincidência ou destino, ajudava pessoas que, assim como ele, haviam enfrentado grandes perdas e dificuldades. No início, o trabalho foi um desafio, pois exigia que ele lidasse com histórias de dor semelhantes às suas. No entanto, com o tempo, ele começou a perceber que esse novo trabalho tinha um propósito muito maior do que apenas uma fonte de sustento. Ali, ele encontrou a oportunidade de ajudar pessoas que estavam passando por situações de sofrimento e perda. Pela primeira vez, Carlos sentiu que sua dor tinha um valor real, que sua experiência, embora marcada por sofrimento, podia agora servir de apoio para outros que estavam tentando superar suas próprias dificuldades. Ele viu que a empatia gerada pelas suas vivências podia realmente fazer a diferença na vida das outras pessoas. Sentiu-se útil e valorizado de uma maneira que nunca imaginara antes, e isso foi um grande alicerce na sua recuperação. Ele entendia que, embora a dor nunca desaparecesse completamente, ela havia se transformado em uma ferramenta de conexão humana, algo que ele poderia usar para ajudar a aliviar o sofrimento de outros. Numa dessas noites, após um dia cansativo, mas profundamente significativo, Carlos sentou-se sozinho em sua casa. O trabalho o havia exaurido, mas ele sentia que estava no caminho certo, que finalmente tinha encontrado algo que o preenchia. A sensação de paz que invadia seu coração era algo que ele não sentia há muito tempo. Naquele momento, ele ajoelhou-se e, com o coração cheio de gratidão, fez uma oração simples, mas repleta de sinceridade. Senhor, obrigado. Obrigado por me permitir passar por tudo isso e sair mais forte. Porque o Senhor ouviu o som do meu choro quando ninguém mais estava por perto. Porque o Senhor me curou, me deu uma nova perspectiva de vida, me mostrou que eu não estou sozinho. Quando pensei que estava perdido e abandonado, o Senhor estava lá, me carregando em silêncio, dando-me forças quando eu mais precisei. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas sei que, com sua ajuda, vou continuar a caminhar, passo a passo, em direção a um futuro mais cheio de paz e esperança. A oração de Carlos não era apenas um agradecimento, mas também um reconhecimento de que sua jornada de cura estava apenas começando. Ele sabia que havia muito mais a fazer, mas sentia uma renovada confiança de que estava preparado para enfrentar os próximos desafios. Assim como Carlos, muitos de nós passamos por momentos de escuridão, onde parece que não há saída, onde tudo parece perdido e sem solução. Esses momentos em que o peso do mundo parece nos esmagar, e a esperança parece tão distante. No entanto, o Salmo 6 nos lembra de uma verdade fundamental: podemos clamar, podemos gritar em nossa dor. Podemos chorar de frustração e desespero, porque a dor que sentimos não é desconhecida para Deus. Podemos pedir ajuda, mesmo quando parece que não há mais ninguém para nos ouvir. E, mesmo que o silêncio de Deus seja difícil de entender, Ele sempre nos ouve, pois Ele conhece o íntimo do nosso ser, entende as angústias mais profundas e está presente em cada momento de nossa jornada. A cura, como o Salmo sugere, pode não vir como um raio de luz instantâneo, nem como um alívio imediato, mas ela vem de maneiras que muitas vezes não conseguimos prever. Ela vem aos poucos, em pequenos passos, nas pequenas vitórias diárias, nas gestos de bondade de um estranho, em encontros inesperados que tocam profundamente nossos corações. A cura vem também em palavras que, mesmo em sua simplicidade, penetram na alma e nos trazem um pouco de paz. A jornada de Carlos não é única, é uma história que pode ressoar em muitos de nós. Todos enfrentamos desafios, dores e momentos de solidão, mas a promessa que temos é que, mesmo no silêncio de Deus, Ele nunca nos abandona. Então, se essa história tocou seu coração, se ela fez você refletir sobre suas próprias lutas e esperanças, deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de força neste momento, pois todos nós precisamos de apoio e compreensão. Curta este vídeo para mostrar seu apoio e, mais importante, se inscreva no canal para que você possa receber mais histórias inspiradoras como esta. Histórias que nos lembram de que, por mais difícil que seja, sempre há um caminho à frente. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado assim que novos vídeos forem publicados, e sempre se lembrar: a dor pode até fazer parte do caminho, mas a esperança, a verdadeira esperança, também faz. E com a esperança, podemos seguir em frente, um passo de cada vez.